Olá pessoal, neste vídeo vamos a resolver os siguientes três exercícios. No primeiro exercício temos V, o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2 com as operações usuais, e W é o conjunto de V, sendo que os coeficientes do polinômio têm que verificar essa relação. A pergunta é se W é subespaço de V. Para isto, temos que verificar duas condições. A primeira é que o vetor nulo do espaço vetorial V tem que estar em W. Sendo que o vetor nulo é o polinômio nulo e ele tem todos os coeficientes iguais a zero, ele está em W porque satisfaz essa relação. Agora, se tomarmos dois polinômios, chamemos o polinômio de coeficientes A, B e C, y otro polinomio V de coeficientes D, E y F, también en W, y lambda un número real, tenemos que ver si el vector U más lambda V está en W. Ahora, como U está en W, eso significa que sus coeficientes verifican la relación A é igual a C menos 2B. E como V está em W, então os coeficientes de V verificam a relação D é igual a F menos 2 vezes E. Então, multiplicando a segunda equação por lambda, temos lambda D será igual a lambda F menos 2 vezes lambda E. E fazendo a soma da primeira com essa outra equação, teremos que A mais lambda D é igual a C mais lambda F menos 2D mais lambda E. E note-se que o polinômio U mais lambda V é o polinômio que tem os coeficientes A mais lambda D, B mais lambda E, e o coeficiente principal é C mais lambda F t quadrado. Então, para que U mais lambda V esteja em W, tem que verificar a relação de que esse coeficiente, que é o termo independente, tem que ser igual a o coeficiente principal menos 2 vezes o coeficiente do termo linear. E essa relação é precisamente essa relação que a gente obteve utilizando nossas hipóteses de que U está em W e V está em W. Portanto, esse W verdadeiramente verifica a segunda condição, ou seja, W é um subespaço de V. No segundo exercício temos novamente V, o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2 com as operações usuais, e está pedindo determinar o conjunto de geradores do subespaço vetorial W, definido como os polinômios que, avaliando em 1, o resultado é igual a 0. Então, W vão ser os polinômios A mais B t mais ct quadrado, tais que esse polinômio avaliando em 1 seria A mais B mais C igual a 0. Daí temos que W seriam os polinômios, de tal forma que C deve ser igual a menos A menos B, com A e B sendo números reais. Então, os elementos de W são os polinômios com coeficientes A, B, menos A mais B t quadrado, sendo que A e B são números reais. Como estamos assumindo que o espaço vetorial dos polinômios está equipado com as operações usuais, os elementos de W podem ser escritos da forma A menos A t quadrado mais BT menos BT quadrado com A e B números reais. E isto é igual a A1 menos T ao quadrado mais BT menos T ao quadrado com A e B números reais. Então, os vetores de W são vetores que são combinações lineares de 1 menos T ao quadrado e T menos T quadrado. Ou seja, W é o subespaço gerado pelos vetores, que neste caso são polinômios 1 menos T quadrado e T menos T ao quadrado. O conjunto de geradores de W
vai ser um conjunto de dois vetores, 1 menos t quadrado e t menos t quadrado. Agora, podemos ver que esses polinômios formam um conjunto Li, pois ao fazermos combinação linear desses dois vetores e igualar ao vetor nulo, teríamos essa combinação linear e voltando através das igualdades, teríamos essa expressão, sendo que ela deve ser igual a o polinômio nulo. Consequentemente, A deve ser 0, B igual a 0. Portanto, esse conjunto é Li. Então, de fato, esse conjunto de geradores é uma base de W. Finalmente, para encerrar o nosso vídeo, no exercício 3 temos um espaço vetorial e temos que esse conjunto S formado por U, V e W é um conjunto Li. A pergunta é se o conjunto formado pelos vetores U mais V, U mais V mais W é Li ou LD. Então, para isto, vamos a considerar a seguinte combinação linear e igualar ao vetor nulo. Agora, se essa equação vetorial tivesse como solução unicamente a solução trivial, isto é, quando A é igual a 0, V igual a 0 e C igual a 0, então esse conjunto será Li. Caso contrário, se tiver mais soluções além da trivial, então o conjunto será LD. O lado esquerdo pode ser reescrito da seguinte forma. Temos a U, utilizando distributividade da multiplicação por escalar, teríamos VU mais VV mais CU mais CV mais CW, e isso deve ser igual ao vetor nulo. E essa expressão pode ser escrita como A mais B mais CU mais B mais CV mais CW. Isso deve ser igual ao vetor nulo. E agora utilizamos a nossa hipótese de que o conjunto S é um conjunto Li. Temos essa combinação linear igual ao vetor nulo. E como U, V e W formam um conjunto Li, então essa equação tem como solução unicamente a solução trivial. Então, pela hipótese de que S é Li, temos que A mais B mais C é igual a 0, B mais C é igual a 0 e C é igual a 0. Bem, tendo que C é igual a 0, vamos obter da segunda equação que é B igual a 0. E da primeira equação, utilizando que C e B é igual a 0, temos que A é igual a 0. Então, essa equação vetorial tem unicamente como solução a solução trivial e, portanto, esse conjunto é um conjunto linearmente independente.